Olá, tudo bem? Você vai ver no Conversa Fiada uma entrevista com o professor Rafael Valim, professor de Direito Administrativo da PUC, autor de um ensaio primoroso chamado Estado de Exceção, a Forma Jurídica do Neoliberalismo. Nós vamos definir, ele vai definir o que é o Estado de Exceção, como ele se manifesta no Brasil, o papel da Lava Jato nisso, o papel da Globo nisso, o papel do Gilmar Mendes nisso, e se há compatibilidade entre democracia e neoliberalismo. Olá, tudo bem? Eu entrevisto Rafael Valim, que é professor de Direito Administrativo da PUC de São Paulo e autor do ensaio Estado de Exceção, a Forma Jurídica do Neoliberalismo, editado pela editora Contracorrente, que é dele próprio, professor Valim. E eu começo a perguntar o que é, como se define o Estado de Exceção? O estado de exceção, na minha modesta visão, é um fenômeno não tão novo assim, mas que na atual quadra ganha uma relevância e uma atualidade impressionantes, né? Se formos defini-lo de uma maneira muito simples, seria a superação da normatividade, ou seja, o descumprimento do direito, não como uma mera disfuncionalidade do direito, ou seja, como um descumprimento, uma ilegalidade aqui e acolá, como a gente sempre viu no fenômeno jurídico, mas sim como um descumprimento do direito de maneira sistêmica, como se houvesse uma intencionalidade nesse descumprimento. Ou seja, do ponto de vista da teoria política, se produz um novo governo a partir de um descumprimento sistemático, mas não também de todo o direito. Ora, o direito é descumprido aqui e ali, mas com determinados propósitos para servir a algumas pessoas em específico. Você diz no seu livro, professor Valim, que o mais perigoso instrumento da criação, da fundação de um Estado de exceção é o Poder Judiciário. E você fala da Lava Jato e do papel do Supremo na Lava Jato. Sim. Por quê? Me parece que o estado de exceção mais perigoso e mais vergonhoso também que a gente pode assistir é o estado de exceção judicial, ou seja, é o descumprimento da ordem jurídica pelo próprio judiciário. E por que ele é tão nefasto? Porque contra ele não há saída. Muitas vezes a gente vê na história estados de exceção operados, instrumentalizados pelo executivo. Sim. E aí teríamos, pelo menos, uma saída, né, de recorrer ao judiciário. No Seria Brasil, o golpe de 64. Sim, que aí haveria um descumprimento da ordem jurídica fundamentalmente pelo executivo e, embora também o judiciário muitas vezes abdicasse da sua função. Corroborou, chancelou. Mas tivemos bons exemplos de juízes que Sim. suportaram. Mas no caso brasileiro, é o judiciário que coloca de lado, para deixar num termos mais simples, coloca de lado a lei e impõe a sua própria vontade. E isso nós assistimos com grande força hoje, Sim. com grande clareza, e os exemplos pululam, os exemplos Sim. são, cada dia a gente tem Você hoje... dá um exemplo muito claro, muito forte, que é a questão do vazamento para a Rede Globo do grampo da presidenta da República numa Sim. conversa com o ex-presidente Lula. O que foi rasgado ali? Onde que a lei foi transformada num farrapo em benefício de uma situação de exceção? Esse, entre tantos outros aí nos últimos anos, foi um exemplo que me parece irrespondível, né, da exceção. Porque se viola na literalidade a lei, você pega a lei de interceptações telefônicas, viola-se ali, se reconhece, inclusive, o juiz que conduz o caso aí, lá atrás pediu desculpa, agora ele de novo está querendo cantar de galo, mas na época ele pediu desculpa. O Jânio de Freitas diz que ele vai passar a vida dele toda explicando esse ato. E depois o ministro Teori, que era um homem muito respeitável, censurou ele por esse... Mas nada aconteceu, ele não foi punido, e enfim...
Por isso que aí eu coloco como um exemplo evidente em que a lei é sepultada, a lei é simplesmente negligenciada, descumprida, né, e vige ali, naquele caso, a vontade do soberano. Porque Carl Schmitt dizia que quem decide sobre a exceção, o soberano é aquele que decide sobre a exceção. O juiz no Brasil, o judiciário de modo geral, claro que nós temos dignas exceções, o judiciário também, ele decide conforme a sua própria vontade, né? Por isso que, em certo momento, eu digo que, na verdade, hoje os juízes, o mesmo o Supremo, nós temos muitos soberanos ali, que eles fazem a própria Constituição, eles fazem as próprias leis, são eles que decidem. O direito não vale mais nada, lamentavelmente. Você citou Carl Schmitt, que a gente pode dizer que foi um dos ideólogos do regime nazista, ele tem essa definição que você usa com muita propriedade, é soberano é aquele que decreta, que determina se há ou não exceção. Você diria que no Brasil o estado de exceção é a exceção ou é a regra? Essa é uma grande discussão, né? Quando a exceção se torna a regra, nós não teríamos mais um regime de exceção. O curioso, e isso também é uma face perversa da exceção, ele não quer substituir os regimes, ele quer erodir os regimes, ele quer, na verdade, ele devora os regimes por dentro de uma maneira subreptícia. Né? Não é uma revolução que vem e que queremos instaurar um novo regime. Na verdade, ele produz uma revolução silenciosa, em que o governo, né, do povo é substituído por um governo das elites, que, na verdade, isso eu defendo também, a autoridade que decide sobre a exceção, na verdade, não é a soberana, não é o verdadeiramente soberano. Quem é o soberano no Brasil é o mercado. Quem está por trás dessas autoridades. E isso também é muito difícil das pessoas entenderem. Muitas vezes a gente fala de exceção, as pessoas, esse sujeito está falando bobagem, né? Mas é que a briga de vizinhos ainda está sendo disciplinada pelo direito. Aí o direito vale. Os juízes decidem. Agora, quando envolve, por exemplo, um processo de crime contra a honra, alguma coisa que interessa a alguns, o direito não vale tanto assim. Quando chega uma reforma trabalhista que interessa aos donos do poder, a Constituição não vale. O direito já não vale. Então, é essa ambiguidade que também deixa de difícil percepção o estado de exceção. Eu entrevisto o professor Rafael Valim, esse é o primeiro capítulo da nossa conversa. Em seguida eu vou conversar no próximo bloco sobre o papel da mídia e a relação entre o estado de exceção e o neoliberalismo propriamente dito.